Olá, graça e paz. Uma vez mais eu quero compartilhar com você um conteúdo bíblico e dessa vez vamos compartilhar um texto na carta de Paulo aos Efésios, registrado no capítulo 6, a partir do versículo 10, e é bastante conhecido de todos nós. Nós estamos vendo dias que antecedem a volta de Jesus e precisamos realmente nos revestir com o poder de Deus, tomarmos toda a armadura de Deus, e não só por isto, ou seja, não só por conta de que está se aproximando o dia da volta de Jesus, mas em razão de que nós, como servos de Deus, precisamos estarmos revestidos e preparados para encararmos, para enfrentarmos as astutas ciladas do inimigo de nossa alma. E nós sabemos que os dias são maus e nós precisamos realmente estarmos revestidos do poder de Deus. Então vem comigo, quero compartilhar com você este texto junto ao seu contexto, onde nós temos aqui um conteúdo excelente, um conteúdo poderoso, que é a suprema, eterna e poderosa Palavra de Deus. E ao longo do vídeo nós vamos estar compartilhando tantos outros versículos também, e o contexto desse texto, onde nós temos riqueza para nós absolvermos e sermos revestidos do poder de Deus, ou continuarmos nos revestindo do poder de Deus, que eu sei que você é uma pessoa que busca, é uma pessoa que está buscando a face do Senhor Jesus. E se porventura você que está me assistindo neste momento se encontra espiritualmente fraco, essa é a oportunidade para que você também possa se revestir do poder de Deus. E para você que ainda não se decidiu em Cristo Jesus, assista o vídeo até o final e aproveita aí, dê um like, se inscreva no canal se porventura você ainda não é inscrito, e vamos neste momento então ao vídeo. Pois bem, capítulo 6 de Efésios, versículo 10 a 13, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, em outra versão, contra a carne, sim, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Pois bem, o apóstolo Paulo está chegando ao final da carta que ele escreveu à igreja de Éfeso. Nos 3 primeiros capítulos ele falou a respeito dos privilégios dos cristãos, o que é que significa ser cristão. Ele falou da igreja, como Deus desde a eternidade elaborou um plano para a humanidade perdida, de enviar o seu filho, seu único filho, seu filho unigênito, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo morrer por todos nós e ofereceu na cruz um sacrifício eficaz. E o Espírito Santo, pela pregação da Palavra de Deus, que hoje nós anunciamos, nós pregamos, desde então a fundação da igreja, quando era a igreja primitiva, após a ascensão de Cristo Jesus aos céus, ao ser assunto aos céus, Cristo Jesus, então, após ter ensinado, discipulado os discípulos e capacitado-os para pregar o Evangelho, consequentemente ele pregou a outras pessoas a outras e outras, e até chegar até nós nos dias de hoje. E, consequentemente, nós estamos pregando também para alcançar vidas e mais vidas. E a palavra de Deus, que na verdade, por intermédio do Espírito Santo, as pessoas são convencidas do pecado, da justiça e do juízo. E ao longo da história, Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem formando um corpo, que é a igreja. E com isso, nós entendemos que o Senhor, na sua soberania, no seu poderio, ele está
trabalhando na vida de inúmeras pessoas, como tem trabalhado na minha vida, na sua vida, e através das nossas vidas, por intermédio de nós pregarmos o Evangelho, outras vidas estão sendo alcançadas. Inclusive você que está me assistindo neste momento, e como eu disse no início do vídeo, você ainda não se decidiu em Cristo. Este é o momento para que você venha entregar a sua vida a Cristo Jesus e seja revestido ou revestida do poder de Deus. Olha o que diz a palavra: quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento que Paulo deseja aqui é que nós nos apossemos ou sejamos fortalecidos com a mesma força que Cristo tem. Na carta ele já havia mencionado este poder de Cristo. No capítulo 1, a partir do verso 20, ele diz que Deus ressuscitou o Senhor Jesus e fez assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestades, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, a todo sempre. Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, a ser cabeça sobre todas as coisas, o Deus da igreja. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Ou seja, é a maneira da Bíblia dizer que Jesus é o Senhor de toda a criação. Não existe nenhuma criatura que esteja fora do domínio de Deus. Ele tem autoridade absoluta sobre todos os homens, anjos caídos ou não, sobre demônios, sobre os espíritos maus, todos estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E essa é uma lição que nós precisamos aprender desde o começo. O diabo, como é descrito em algumas religiões, em algumas manifestações religiosas e evangélicas, parece ser um poder independente igual ao poder de Deus, só que na direção contrária, e que faz o que quer, e Deus apenas tem que vir atrás e consertar o estrago que o diabo fez. Não, não é desse jeito. Essa não é a visão bíblica, essa não é a interpretação e nem muito menos o que a palavra de Deus nos revela a respeito do diabo. O diabo não é um Deus, nunca foi, não é e jamais será. Ele não é um Deus, ele está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Ele só vai até onde Jesus permite, e ele só faz aquilo que o Senhor Jesus autoriza. Entenda isso, creia nisto. Não fique atribuindo poderes ao diabo que Deus não o deu. Como assim, pastor Valdeci? Às vezes, quantas coisas acontecem no seu lar, na sua casa, com seu filho, mulher com seu esposo, marido com a sua esposa, e muitas vezes você diz: foi o diabo que fez isso, olha, eu não estou aguentando mais, barulho na cozinha, ele está debaixo da cama, ele faz isso, ele faz aquilo. Não atribua coisas, tribulações. A Bíblia deixa bem claro que nós passaríamos e passamos por tribulações, e tudo é permissão de Deus, vem de Deus. Nós precisamos ser provados por Deus. É certo, é claro, que o inimigo, ele como tentador, ele intenta contra nossas vidas, mas o alvo dele é a mente de cada ser humano. A intenção e o propósito dele é de manipular as mentes. Paulo deixa bem claro, e escreve isso, ele diz: olha, nossas armas, elas não são terrenas, elas são poderosas em Cristo Jesus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Ele está se referindo às ideologias, está se referindo a diversas até religiões que, na verdade, têm certas doutrinas contrárias aos princípios da palavra de Deus estabelecida. Ele está se referindo aos dardos inflamados do maligno, que muitas das vezes atacam a mente das pessoas, dos seres humanos, que eles na verdade pequem contra Deus, para que na verdade vivam contrário à vontade de Deus. E você sabe que é difícil, muito difícil, você convencer uma pessoa do erro. Somente o Espírito Santo tem esse poder de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Porém, quando nós oramos, essa é uma arma poderosa, a oração, fé e oração. Quando nós oramos pela vida de pessoas, fortalezas do mal são destruídas, são arrebentadas na mente dessas pessoas, e essas pessoas conseguem então ver a glória de Deus. O que diz a palavra? Ela é bem clara.
A Bíblia Sagrada diz, deixa bem claro para a gente, que o príncipe desse século tem cegado o entendimento das criaturas para que sobre eles não resplandeçam a glória de Deus. Mas quando nós oramos, quando nós pregamos o Evangelho, esta palavra entra, a oração surte efeito na vida e mente dessas pessoas, e é quebrada essas fortalezas, e essas pessoas então, elas conseguem enxergar, elas conseguem entender o plano de Deus para a vida delas, porque quando você prega, quando eu prego, quando nós oramos por essas vidas, o Espírito Santo faz a obra no interior e na mente dessas pessoas. Portanto, não devemos pensar no diabo como sendo este poder, um poder independente, mas lembrar que ele também está debaixo do governo de Deus e da autoridade de Deus. Só há um Deus e ele governa sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças do mal. Elas não podem fazer absolutamente nada que Deus não permita ou não permite. E aqui está a nossa esperança e a nossa tranquilidade. Saber que, de fato, Deus reina em Cristo Jesus e que nenhum mal chega a mim e a você que o nosso Deus não permita. E se eu sou tentado, eu sou, na verdade, tentado apenas até o ponto em que eu possa suportar. Você só é tentado e tentada, mulher, até o ponto em que você possa suportar, diz o apóstolo Paulo, e que Deus não permitirá que essa tentação seja acima das nossas forças. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Veja que riqueza é a palavra de Deus. O que significa ser fortalecido no Senhor? Será que tem uma ilustração que nos ajuda a compreender esse revestimento de poder que nós precisamos da parte do Senhor Jesus? Sim. Usando agora a figura de um soldado completamente armado, Paulo prefigura a armadura de Deus, deixando claro que com ela ele está pronto para a guerra. Com essa armadura de Deus, nós estamos prontos para a guerra. A armadura representa Cristo e o seu poder. A armadura serve de proteção para o combate. Ela traz os diversos elementos que Paulo vai descrever a partir do versículo 14. Mas a ideia aqui do cristão preparado para a batalha é tirada pelo apóstolo Paulo, certamente do livro de Isaías, onde Deus é descrito como um guerreiro completamente armado que sai para o combate. Nós não estamos em guerra contra nós mesmos, contra seres humanos, mas contra as forças demoníacas organizadas numa hierarquia que domina a humanidade e o sistema mundial. Que sistema mundial é esse? Que está incluso aí a economia, política, religião, ideologia e cultura de todas as sociedades. Conferimos isso em Romanos, capítulo 8, versículo 19, que diz: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. E ainda também no versículo 22 e 23 de Romanos ainda diz: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção, como filhos, a redenção do nosso corpo. Se nós nos revestimos todos os dias do poder de Deus, seremos seguros de que nada em nós, nada vai nos tirar da presença e do amor de Deus. Olha o que está escrito em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 36 ao versículo 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores
por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Agora você precisa tomar posse dessa palavra e crer piamente que esta é a grande verdade para a sua vida, que jamais nenhuma dessas coisas poderá te separar do amor de Deus. Então, revesti-vos, revista-te do poder de Deus, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme nesses dias maus, em todos os dias maus. Pois bem, agora, o príncipe destes poderes é Satanás, que detém controle de todas as camadas sociais, na rebelião mundial contra as autoridades do único e verdadeiro Deus. Eu quero ler aqui com você, vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo esse que eu já recitei anteriormente e agora estou lendo ele na íntegra, para compartilhar com você a veracidade do que eu estou falando à luz das Escrituras Sagradas. Sobretudo, a intenção da graça de Deus é que, por meio da igreja multiforme, sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Vamos ler aqui em Efésios, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12, que diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus e plena confiança pela fé na sua pessoa. Então, por intermédio da pregação, por intermédio da evangelização, por intermédio das nossas orações e, obviamente, primeiramente, por intermédio dessa graça de Deus, é que ela torna-se conhecida aos principados e potestades malignas nas regiões celestiais, porque as próprias, no caso, os demônios, eles sabem que o Senhor Jesus tem todo o poder e é soberano sobre todas as coisas. Somente o supremo poder de Cristo, que venceu todas essas forças na cruz, pode nos dar a vitória plena e eterna. Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15, está escrito assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e, despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz do Calvário. A figura de linguagem usada no grego original por Paulo expressa a ideia da resistência e avanço individual de cada soldado contra um ataque inimigo. Não se refere a uma invasão em massa do domínio do mal. Paulo descreve simbolicamente a roupa de guerra do próprio Senhor Jesus, o Messias. Livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 11, versículo 5, está escrito: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E revela que é o caráter, e não a força bruta, ou mesmo a inteligência, que vence a maior das batalhas. Nesse sentido, é o caráter do guerreiro na sua principal defesa também. O próprio Deus é descrito simbolicamente vestindo a couraça da justiça ao apresentar-se na fronteira de guerra, revelando o poder da verdade. Olha que coisa tremenda. Enquanto nós estamos lendo em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, aonde ele usa a armadura de Deus, ou seja, descreve as peças da armadura de Deus, todas elas: capacete, espada do Espírito, escudo da fé, sandálias, as alparcas,
enfim, cinturão da justiça, nós já temos, na verdade, essa descrição lá no Antigo Testamento. Então Paulo, ele não está aí, sabe, coincidentemente falando alguma coisa que ele pegou no ar, não. Paulo estava tremendamente sendo usado por Deus e baseado nas Escrituras Sagradas, porque ele revela através do Santo Espírito na vida dele, Deus o revela, né, na pessoa do Espírito Santo na vida dele, que o que ele escreveu aos Efésios, e consequentemente chegou até nós nos dias de hoje, pois nós temos em mãos, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada, toda essa riqueza que é essa palavra de Deus, já revela que o próprio Senhor Jesus, por intermédio dele ter usado e iluminado a mente do profeta messiânico Isaías, há 700 anos antes do nascimento de Cristo, que o próprio Cristo se revestiu dessa armadura, sendo ele o próprio poder. Vamos ler então Isaías, capítulo 59, versículos 15 ao 17. Olha aqui, a veracidade da palavra de Deus, a sua consonância, né, e a referência. Vamos de Efésios para Isaías. Olha a referência linda e maravilhosa de Deus para nossas vidas. Não mais se encontra a retidão em parte alguma, e quem se aparta do mal é vítima de roubo e violência. O Senhor observou tudo isso, indignou-se com a falta de justiça, e não é diferente nos dias de hoje. Eu estou lendo para você em Isaías, capítulo 59, do versículo 15 ao versículo 17, vou dar continuação. Não está diferente nos dias de hoje, século 21, do que o próprio Deus fala aqui nas Escrituras, que estava acontecendo há cerca de 2.700 anos atrás. Olha, vamos continuar lendo e olha só. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então, usou o seu próprio braço para trazer-lhe livramento e a sua retidão como apoio. Empunhou sua justiça como couraça contra os ataques. Colocou na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se de zelo como em uma capa. O nosso próprio Cristo, nosso próprio Deus, no Antigo Testamento, ele então, ao ver que ninguém fazia o bem e que a maldade estava imperando, e que não havia ninguém que se levantasse para fazer justiça, e até pelo contrário, ele deixa bem claro, falando sobre o antônimo de justiça, ele diz que havia falta de justiça na terra. É diferente do que está acontecendo nos dias de hoje? Não é diferente. O que a justiça está promovendo nos dias de hoje? A justiça terrena? Injustiça. O que as leis estão exercendo nos dias de hoje? Contra tudo que é moral, contra tudo que é legal, infelizmente. E Cristo está para voltar. Assim como ele agiu no Antigo Testamento, Cristo vai voltar para julgar essas nações. Então, estamos vivendo o dia mau. O dia mau se refere ao dia em que seremos atacados fortemente pelas dúvidas ou pela tentação de largarmos a fé no Senhor, devido a tantas adversidades, tantos problemas. Muitas das vezes você acha que está insolúvel as suas causas, e muitas das vezes na fraqueza de fé, quantos entre nós querem abandonar a Cristo, querem largar tudo e querem voltar ao mundo? Não, de forma nenhuma. Esteja firme e constante na presença do Senhor, porque a sua fé, a sua obra em Cristo Jesus tem um galardão, tem uma recompensa. Esses ataques se tornarão ainda piores durante o tempo da apostasia, sob o domínio do homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículo 3 ao versículo 5, que diz: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é o objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca destes acontecimentos? E temos outras referências também a respeito deste episódio, em outros evangelhos, em outros livros da palavra de Deus,
que eu posso citar para você agora, como Mateus, capítulo 24, do versículo 9 ao versículo 13, e também Apocalipse, capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 17. Pois bem, parece vencer a guerra dos séculos. O cristão sincero precisa de uma estratégia defensiva e ofensiva. Primeiramente, assumir uma posição de defesa, armando-se da verdade. É isso mesmo, tem que se armar da verdade. Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, que diz: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. E também precisamos vestir-se de justiça e santidade. Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem foste levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumento de justiça. Precisamos também crer que é imprescindível a santificação, ou seja, que não se pode dispensar nem renunciar. O que é ser imprescindível à santificação é que não se pode dispensar nem renunciar, que é extremamente necessário santificarmos a nossa vida na palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem, as Escrituras Sagradas deixam bem claro aqui, é um versículo tão pequeno, mas que fala de uma grandiosa e poderosa posição, ou nos condiciona um posicionamento onde nos levará para a eternidade em Cristo Jesus, para que possamos estar junto a Jesus Cristo por toda a eternidade. Então existem tantas coisas que as pessoas se apegam mais como religiosos, mas na verdade nós precisamos evidenciar e atentarmos para a paz e a santificação, pois diz a Bíblia Sagrada, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Não é por obras, não é por sacrifícios, não é por tantas coisas que a princípio parecem realmente ser plausíveis e agradáveis ao Senhor. Mas o que realmente agrada a Deus, que pode sair de nós, que pode ser expressado e vivida por nós, é nós vivermos em paz e em santificação. Precisamos também ter a fé absoluta nas promessas do Senhor e certeza pessoal da salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 5 ao versículo 8, onde está escrito assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios, pois os que dormem adormecem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. E também temos uma referência em Hebreus, capítulo 6, e o versículo 11. Pois bem, em seguida, investir contra os inimigos da nossa alma, empunhando a espada do Senhor, que é a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala a respeito de inimigos, está se referindo a demônios. Nunca entenda que está se falando a respeito de seres humanos. Até porque eu acabei de citar para você que nós devemos, segundo as Escrituras Sagradas que nos orienta, devemos estar em paz com todos, até com aqueles que se titulam e se denominam inimigos nossos, pessoas, mas que você possa ter paz com todos. O que a Bíblia diz? Se possível, tenha paz com todos. Ou seja, se depender de você, você terá paz com todos. E é necessário realmente depender de você. Depende de mim, porque nós conhecemos as Escrituras Sagradas. E as pessoas que ainda não vieram para Cristo
Eles desconhecem isso. Então seja amoroso, seja uma pessoa mansa e humilde de coração. Se der para responder, responda à luz da palavra de Deus. Se não der para responder, se cale, porque a Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber ou discernir, que é o mesmo, os pensamentos e intenções do coração. E, na verdade, em seguida nós devemos revestir contra os inimigos da nossa alma. E com a oração, que abre nossa boca para revelar ao mundo o poder do testemunho e da pregação do Evangelho. Efésios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Orai do mesmo modo por mim, Paulo escrevendo, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, determinadamente, possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em corrente. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Saudações e a bênção apostólica logo em seguida. Pois bem, Paulo deixa isso bem claro. Não é diferente nos dias de hoje. Devemos orar um pelos outros. Paulo, quando escreve, Paulo está em cadeias, Paulo preso. E muitas das vezes também prisioneiro dentro da sua própria casa, ou seja, em prisão domiciliar. Mas isso não o impediu de falar do amor de Deus. O fato de você estar passando por tribulação, o fato de você estar passando por situações adversas, não te impede de continuar pregando o amor, pregando a poderosa palavra de Deus. Não importa quais sejam as condições, o que importa é que você é um servo de Deus, é uma serva de Deus e foi chamado para propagar o Evangelho, para pregar a poderosa palavra de Deus, sabendo que vai valer a pena. Há um prêmio, há uma recompensa eterna nas mãos de Cristo Jesus para nos entregar naquele grande dia quando nós vamos estar com Ele. O que é a armadura de Deus? A expressão armadura de Deus traduz uma palavra grega que se refere ao equipamento completo de um soldado da infantaria. A palavra para armadura no texto é o grego panoplia, que vem de pan, que significa toda, e opla, que significa armas. Por isso, o apóstolo Paulo enfatiza que os crentes devem tomar, nós, crentes, devemos tomar toda a armadura de Deus. Essa armadura espiritual é formada por diferentes elementos, mas é também uma perfeita unidade. E o que significa vestir toda a armadura de Deus? Vamos compartilhar isso agora? A Bíblia diz que estar vestido de toda a armadura de Deus significa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10, está bem claro isso, né? Deixa bem claro. Revestivos da armadura de Deus. Implica em viver a vida cristã da forma correta e plena. Significa estar de pé no poder sustentador de Deus. Vamos aos elementos da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele usou certas armas que equipavam um soldado da infantaria nos tempos antigos como figura das armas espirituais que equipam os crentes. É possível que ele tivesse em mente um soldado romano, embora o equipamento pessoal de guerra dos romanos em sua época tivesse algumas pequenas diferenças da armadura que ele descreve aqui na Bíblia Sagrada. Por isso que alguns comentaristas dizem que provavelmente Paulo tenha combinado essa figura do soldado romano com alguma referência do Antigo Testamento que retratam Deus, ou o Messias, né, e a Machia, como um guerreiro. Por exemplo, o profeta Isaías fala de Deus vestido de justiça, como de uma couraça, e com o capacete da salvação na cabeça. Está em Isaías 59:17. Anteriormente eu já li esse versículo para você, mas não custa nada nós recitarmos novamente, que diz: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. E por vestidura pôs sobre si veste de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Isaías capítulo 11, versículo 5, diz assim: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins.
Isaías 49:2 diz: e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. De forma maravilhosa e extraordinária, Paulo explica que agora Deus dá aos crentes essas armas, armas essas espirituais. Outra questão discutida sobre a armadura de Deus é como devemos entender o seu caráter. Há duas interpretações. A primeira diz que a armadura de Deus deve ser vista como sendo o próprio Cristo e tudo aquilo que ele conquistou na cruz em nosso favor. Então, a armadura de Deus são os méritos de Cristo imputado por Deus em nós. Que maravilha! São os méritos de Cristo imputados em nós. Lembra em Mateus, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim, na sua oração, uma oração que ele faz junto aos discípulos, diz: Pai, graças te dou, porque não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Jesus também, uma certa feita, ele disse para os discípulos: olha, tudo que o Pai me revelou, tudo que o Pai me deu, eu revelei para vocês, eu entreguei para vocês também. Então são os méritos de Cristo sobre as nossas vidas que Ele próprio, Ele mesmo, ao ter conquistado na cruz do Calvário, com a sua ressurreição, após ter vencido a morte, Ele também imputou isso sobre nós, ou em nós. A segunda interpretação diz que a armadura de Deus deve ser vista como um conjunto de virtudes morais que os crentes devem demonstrar em suas vidas, a fim de não dar ocasião ao diabo. Por exemplo, vestir a couraça da justiça significa ter uma conduta de vida reta e justa. A primeira interpretação, sem dúvida, parece ser a que melhor se harmoniza ao contexto afinal. Paulo diz que os crentes devem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Contudo, a segunda interpretação não deve ser completamente anulada. Isto porque aquele que está vestido da justiça de Cristo, por exemplo, necessariamente procurará ter uma vida caracterizada pela retidão. Então, a segunda pode ser vista como uma consequência da primeira, ou seja, a segunda interpretação pode ser vista como consequência da primeira interpretação. Cinturão da verdade. O primeiro elemento da armadura de Deus citado por Paulo é o cinturão da verdade. Ele diz: estais, pois, firmes, cingido-vos com a verdade. Versículo 14 de Efésios, capítulo 6. Aqui o apóstolo tinha em mente o cinturão de couro que os soldados usavam. Esse cinturão protegia a região da parte de baixo, o abdômen, e tinha papel fundamental para todo o restante da armadura. Ele prendia a túnica do soldado, sustentava a couraça e servia de suporte para a espada. Na armadura de Deus, essa verdade não é outra senão a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho. O próprio Jesus declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O primeiro versículo está registrado em João capítulo 8, versículo 32, onde diz: conhecereis a verdade vos libertará. E aonde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, está em João capítulo 14, versículo 6. Vestir o cinto da verdade é se vestir da verdade de Cristo, é ter sua vida sustentada pela verdade da palavra de Deus. Consequentemente, aquele que está vestido da verdade de Cristo também terá uma vida marcada pela autoridade, ou autenticidade, pela sinceridade. Ele jamais apoiará o engano, jamais será enganado. Ou seja, está revestido da verdade, ou com a verdade, jamais essa pessoa, esse cristão, pode ser enganado. Como assim? Muitas das vezes vem certas notícias essas que hoje comumente, né, se chama de as fake news, que é falsas notícias, e logo você treme, aquela pessoa perde o equilíbrio, aquela pessoa se desmorona com aquela notícia. E depois que você vai realmente pesquisar a fundo, que você realmente vai tomar partido daquilo e conhecimento, você vai realmente analisar os fatos, não é justamente daquela forma em que descreveram para você. E você tomou um susto, você se apavorou, você se assustou, ou seja, faz-se necessário estar revestido com a verdade, porque quem está vestido e revestido com a verdade jamais se abalará. Como seres humanos, obviamente, quando você recebe uma notícia ruim, uma notícia trágica,
É claro que é impossível você não se assustar, você não realmente ficar até mesmo com medo, isso faz parte da vida do ser humano, mas quando nós temos conhecimento da verdade, somos revestidos com a verdade de Cristo, nós não perdemos o equilíbrio, nós não entramos em desespero, nós não nos apavoramos, nós logo dobramos nossos joelhos e vamos buscar em Deus, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, a estrutura para que nós possamos estar bem posicionados nesses dias maus. Notícias ruins vão chegar, coisas ruins vão nos alcançar, vão nos atingir, e isso muitas das vezes é inevitável. Deus pode nos dar livramento de determinadas coisas, como Deus também pode permitir que coisas venham também nos alcançar. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões, livrou ele dos leões dentro da cova. Deus não livrou Davi do Golias, Deus usou Davi para derrubar o Golias. Então, saiba que aquilo para Davi foi uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Existem coisas ruins que vêm diante de nós, que uma vez nós nos posicionamos, uma vez se posicionando com audácia, com coragem espiritual, com valentia espiritual, armados de toda a armadura de Deus, das armas espirituais, oração, jejum, palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, que essas coisas vão ser justamente para que o nome do Senhor seja glorificado, para que os teus vizinhos, para que as pessoas que te conhecem, quer seja no trabalho, no colégio, na sua faculdade, saibam que o Deus que você professa, que o Deus que você prega, que o Deus que você fala, que esse Jesus Cristo que você tanto anuncia e fala que ele é soberano, poderoso e ressuscitou da morte, que saiu do túmulo dentre os mortos, que verdadeiramente ele é o Senhor, que verdadeiramente ele tem todo o poder sobre todas as coisas e tem poder para resolver as suas causas, as nossas causas, como que os teus vizinhos, como que até os teus próprios parentes, a começar por eles, sua família, vão realmente crer em Cristo que você tanto professa, se você, na hora da angústia, você se mostrar frouxo, fraco. O que diz as Escrituras Sagradas? Se te mostrares frouxo na hora da angústia, quão pequena será a sua força. Então, revista-te do poder de Deus. Revista-te também de toda a armadura de Deus, porque é o poder de Deus para a sua vida. Quando Paulo fala sobre a couraça da justiça, após falar do cinturão da verdade, Paulo diz que o crente deve vestir a couraça da justiça. Ou seja, a couraça é um traje feito de metal ou um combinado de couro duro, né, resistente, que protegia o tronco do soldado, onde estava o coração e os órgãos vitais. Né? Eu expliquei aqui. A couraça da justiça fala da própria justiça de Cristo, imputada no crente, mas essa justiça imputada, obviamente, irá conduzir o crente a uma justiça prática e diária. Paulo diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Agora já no versículo 15 do capítulo 6 de Efésios. Os soldados romanos usavam calçados feitos de couro duro, consolado, cravejado com pregos agudos. Esses calçados, eles davam estabilidade ao soldado, pois se prendia ao chão. Veja só que coisa maravilhosa. Ao usar a analogia do calçado do soldado como figura da prontidão do Evangelho da paz, o apóstolo Paulo fala da segurança, da confiança e do conforto que há nas boas novas da reconciliação com Deus pela obra de Cristo. Ou seja, o crente só pode lutar na batalha espiritual se estiver em paz com Deus através de Cristo, com os pés calçados na preparação do Evangelho, na preparação da paz, que são as Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo agora me faz lembrar de uma passagem bíblica que está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando Herodes matou o pastor Tiago, e havia uma festa em Jerusalém, e que durava uma semana, e ele também planejou, após essa festa, matar Pedro, o evangelista, e mandou prendê-lo. Pedro foi preso, e Herodes então ordenou que um quaterno de soldados, ou seja, um total de 16 soldados, ficassem tomando conta de Pedro. E desses 16 soldados, Pedro ficou preso, algemado entre 2 soldados, ou seja,
um braço dele preso a um soldado à sua direita e outro braço preso a um soldado à sua esquerda. Porém, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo, ou seja, como pode um cristão preso, sabendo que depois de uma semana após o término de uma festa, ele iria ser decapitado, assim como também Tiago foi, porém ele estava dormindo, tranquilo, significando dizer que Pedro, na verdade, estava confiante no Senhor, porque havia sido sobre ele lançada uma profecia pelo próprio Cristo. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18, Jesus disse para Pedro, quando ele apareceu a Pedro após a sua ressurreição, ele disse: Pedro, hoje você é moço e você vai para onde você quer, você faz o que você bem quer, mas virá um dia em que virá um diante de ti e você lhe estenderá as mãos e ele vai te levar para onde você não quer. Ou seja, Jesus estava revelando ali o ministério de Pedro, o livramento para Pedro e também até a forma de morte que ele ia ter. Quando o anjo entra, o anjo leva todos os pertences que era de Pedro, ele pega com o carcereiro e entrega para Pedro. A capa, o cinto e as sandálias. E Pedro deveria calçar aquelas sandálias, ele as calçou. Por quê? Porque naquela época as ruas não eram pavimentadas ainda, era um chão de terra. E Pedro deveria caminhar naquelas ruas. E Pedro então calçou as suas sandálias. Descalço ele não poderia ir muito longe acompanhando o anjo, teria que sair às pressas, e ali ele saiu às pressas. Mas calçado com as sandálias ele pôde andar rapidamente sem machucar os seus pés. Assim também é estarmos calçados na preparação do Evangelho, porque calçados na preparação do Evangelho, que é a poderosa palavra de Deus, nós podemos ir muito longe, nós podemos estar firmados, nós podemos estar firmes na presença do Senhor, porque a palavra de Deus ela nos calça, ela nos mantém, ela nos sustenta. Mantenha-se calçado na preparação do Evangelho, leia a Bíblia, examine as Escrituras, se alimente da palavra de Deus, que a palavra de Deus é alimento para a sua alma e fortalecimento para o teu, para o meu, para o nosso espírito. Tome também o escudo da fé. O crente deve estar embraçando sempre o escudo da fé, é isso mesmo, com o qual ele poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Está já registrado no versículo 16 de Efésios capítulo 6. Paulo aqui usa a figura do escudo romano, oval e retangular, que tinha pouco mais de 1 metro de altura, e ele era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado que se encolhia atrás dele. Esses escudos, muitas das vezes, eram umedecidos para poder apagar as flechas incendiárias lançadas pelos inimigos. Paulo compara as flechas que causavam grande estrago com as tentações lançadas por Satanás contra os crentes, mas a plena confiança em Deus e em sua palavra é o escudo eficaz contra essas setas. A fé viva, verdadeira, contínua e inabalável é o escudo forte do crente. Então, como diz as Escrituras, a nossa fé tem o poder de apagar todos os dardos inflamados do maligno. E logo vem o capacete da salvação. O texto bíblico diz que o crente deve tomar o capacete da salvação. Versículo 17 de Efésios capítulo 6. Nem é preciso explicar o quão importante é o capacete para um soldado no campo de batalha, né? Na armadura de Deus, o capacete, ele na verdade é o capacete da salvação. Um dos principais intentos de Satanás é lançar dúvidas quanto à salvação do crente. Mas, equipado com o capacete da salvação, o cristão permanece firme na promessa de Deus acerca da segurança eterna de sua salvação. Então, confie, nunca duvide de que você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Nunca tenha dúvidas disso. Se tem uma coisa que pode te derrubar, que pode te arrebentar, é se você deixar que dúvidas entrem na sua mente. É justamente isso que o inimigo ele tenta diariamente fazer na mente do crente. É lançar dúvidas acerca da nossa salvação que há em Cristo Jesus. Mas uma coisa é certa, estejamos convictos de que Cristo Jesus, sendo nosso Senhor e Salvador, Ele tem nos sustentado e nos mantido, e temos que ter a convicção de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Não que tenhamos alcançado ainda, como eu já havia dito, logo no início deste vídeo, mas nós caminhamos rumo à salvação. Nós
Caminhamos como quem já tem alcançado, pois nós cremos que somos salvos em Cristo Jesus. Ainda temos uma batalha, temos uma peleja enquanto estivermos aqui, mas a certeza de salvação nós a temos. Por isso nós batalhamos, por isso nós lutamos, por isso nós guerreamos essa guerra espiritual e venceremos dia por dia por aquele que nos amou primeiro, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pois bem, espada do Espírito, vestido com o capacete da salvação, o crente, nós, todo crente deve estar empunhando a espada do Espírito. Naquele tempo a espada era a arma mais eficaz de um soldado da infantaria. Nenhum soldado ia para o campo de batalha sem portar uma espada. Nenhum soldado. Assim também deve ser o crente na batalha espiritual. O tipo de espada usada por Paulo em sua analogia era uma arma curta e letal, usada tanto para se defender quanto para atacar. O próprio apóstolo claramente explica que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Versículo 17, ainda no capítulo 6 de Efésios. É a nossa arma poderosa, é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Quem está de posse da palavra de Deus, vence. Quem está de posse da palavra de Deus é mais do que vencedor. Lembra do Evangelho de Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus? Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. O diabo usou o que contra Jesus? A própria palavra de Deus. Mas com o que Jesus venceu o diabo? Com a sua própria palavra, sendo ele o verbo, Sendo ele o verbo vivo. E assim também somos nós. Temos que vencer pela palavra de Deus. Esteja de posse da palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, se alimente da palavra de Deus. Como vestir e usar a armadura de Deus? O apóstolo Paulo termina a sua analogia sobre a armadura de Deus, ensinando como cristão, ou como nós, cristãos, podemos vestir essa armadura. Ele diz que é somente por meio de uma vida de oração que o crente pode estar devidamente equipado com a armadura de Deus e pronto para a guerra espiritual. É isso aí. Por intermédio da oração. Não devemos cessar de orar. Não abra mão da oração. A oração é tão eficaz, é tão poderosa, é tão necessária, que existem inúmeras impossibilidades e contras para que você não ore. Existem coisas que vêm contra você para que você não dobre os seus joelhos, para que você venha desanimar de orar, para que você não dê até muitas das vezes importância para a oração, para tirar momentos de oração. A oração, ela é eficaz. A oração, ela tem que fazer parte da vida do cristão, da minha vida, da sua vida. A oração é como o seu café da manhã, o seu almoço, o seu lanche à tarde e o seu jantar. Existem pessoas que não jantam à noite, mas sempre faz um lanche. Assim também a oração. A oração ainda é muito mais do que um comestível, comparando, fazendo essa comparação. A oração é como água, H2O, que não pode faltar no organismo do crente. Você sem água fica desidratado. Você sem água você não vai muito longe. Sem comida você passa muitos dias, mas sem água, talvez nem 72 horas. Então, assim também é a necessidade que o teu espírito, que a sua alma tem de oração, tem da oração. E você precisa se aplicar na oração. Ore de manhã, ore durante o dia, ore à tarde, ore à noite, antes de dormir, após acordar. Não saia da sua casa sem antes orar. Não vá a lugar algum sem antes orar. Não faça nada sem antes não orar e pedir direção a Deus do que fazer, se é para fazer, se é para ir, se é para ficar. Ore ao Senhor, porque Deus fala conosco através do Espírito Santo. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através de uma folha que cai da árvore. Deus fala conosco através das ondas do mar. Deus fala conosco de várias maneiras. É bem certo que temos que ficar nessa palavra em Hebreus, capítulo 1, que outrora, antigamente, Deus falou conosco através dos profetas e de outras formas, mas nesses últimos dias, Deus tem falado conosco através do seu Filho.
Então, significando dizer que nós devemos crer piamente na palavra. Qualquer outra coisa, qualquer outra situação que vier, não creia. Se não tiver em conformidade com a palavra de Deus, não creia. Esteja sempre na palavra. Então Deus fala conosco através da sua palavra e do seu Santo Espírito, bem como também Ele pode trazer, falar conosco através de uma folha, como eu já falei, trazendo-nos uma revelação, as ondas do mar, a natureza Deus pode usar. E sobretudo, esteja sempre firme na oração. Não deixe de orar. Não deixe de orar, em nome de Jesus. Guarda esta palavra deste vídeo. Eleva o teu coração ao Senhor. Você pode ver que todos os personagens, as personagens bíblicas, você vê que eles precisaram ter uma vida de oração. O sucesso deles, as vitórias que eles obtiveram, foi através de oração. Você vai ver o Davi, o rei Davi. Tanto é que nós temos os salmos de Davi. Todas elas são orações, louvores e adoração ao Senhor. E muitos dos salmos são as orações que Davi deixou escrito, orações que ele fez a Deus. E ele foi bem sucedido no seu reinado. Foi o melhor e maior governador de Israel em razão de manter uma vida de oração. Não quero falar dos erros, das faltas, não vamos entrar nesse sentido, porque muitas vezes a gente faz um vídeo, a gente faz uma pregação, escreve um esboço, eu coloco lá no Facebook, não somente eu, como tantos outros pastores, irmãos, irmãs, e às vezes sempre tem alguém que coloca lá, mas Davi fez isso, mas Davi caiu, mas Davi matou Urias. Irmãos, não estamos falando, não vamos visar os erros. Então somente a Bíblia narrou, a Bíblia registrou, Deus fez questão de registrar os erros para que nós não venhamos também cair neles, para que nós não venhamos também entrar por esse caminho. Mas Deus os manteve, Deus os perdoou, Deus os sustentou, Deus, na medida em que eles se erravam, mas se arrependiam, Deus os restituía. Então, olhe para as virtudes, visualize as virtudes. Os erros estão registrados das personagens bíblicas, que é justamente para a gente, primeiramente, entender que Deus é justo, Deus não cobre, não passa a mão na cabeça de ninguém, Deus, Ele é piedoso, sobretudo, Ele é justiça. Então, Ele é amor, porém também Ele é justiça. Isso é para nós entendermos que nós precisamos, como diz os antigos, andar na linha. Né? Precisamos realmente nos esforçar para não errar, para não pecar. Mas se pecardes, saiba que tem um advogado a seu favor, Jesus Cristo justo. Porém, não abuseis da liberdade que há em Cristo Jesus. Então, que você possa, eu, todos nós, possamos manter uma vida de oração. Jesus te ama? Ama. Mas é necessário você amá-lo também. E quem ama a Cristo, quem ama a Deus, mantém uma vida de oração. Ah, mas eu estou fraco, eu estou fraca. Cai de joelhos, caia de joelhos. Momentaneamente, a princípio a voz pode não sair, a palavra, pode não haver palavras na sua boca para você orar. Mas mantenha-se de joelhos e em poucos segundos, talvez em poucos minutos, a lágrima vai começar a descer. E Deus vai ver que você está orando em espírito, o teu coração está gemendo. Aí o Espírito Santo entra em ação e intercede por você com gemidos inexprimíveis, significando dizer que quando você não tem mais forças para orar, mais forças para falar, Ele intercede por ti, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Mas é necessário, pelo menos, você cair de joelhos diante da face do Senhor. E aí você vai estar demonstrando, primeiramente com o seu quebrantamento, que você está se rendendo a Ele. E quem se rende ao Senhor recebe força, recebe revestimento, recebe poder. E não demora muito de joelhos, você vai começar a clamar a Deus. A sua voz vai sair. E depois de um certo tempo, você não vai querer parar mais de orar. É tudo uma questão de hábito, é uma questão de constância, de resiliência. Resista à fraqueza da sua carne. Resista a essa guerra que quer te impedir de ter uma plena comunhão com Deus.
E não atribua isso ao diabo. Você pode, você tem a presença de Deus na sua vida. E por falar em oração, não vamos ficar só em palavras. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar pela sua família agora. Eu quero orar pelos teus. Eu quero orar pela sua vida espiritual, social e moral. Significando dizer que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, espiritual, moral e social. Bondoso e eterno Deus, Pai Santo de amor e bondade, neste momento, Senhor, após, Senhor, ter compartilhado da Tua palavra em Efésios 6, 10 em diante, Senhor, para com aqueles que estão assistindo este vídeo. Senhor, eu quero orar pela vida de cada um deles. Pai, quem sabe esta pessoa agora que está, Senhor, me assistindo e compartilhando, Senhor, neste momento de oração, neste vídeo, está encarcerado. Quem sabe está, Senhor, esta pessoa, Deus, num hospital, num leito de hospital, após ter passado por uma cirurgia, ou quem sabe está para passar por uma cirurgia, está temeroso ou temerosa. Sabe, esta pessoa, Pai, seja jovem, criança, Senhor, senhora, ou jovem, adolescente, pré-adolescente, está numa situação, Senhor, precária. Quem sabe esta pessoa está em estado, Senhor, depressivo. Quem sabe, neste momento, você que está assistindo este vídeo e me ouvindo, está querendo tirar sua própria vida, ou está prestes a tirar sua vida. Eu te digo, pare, cesse agora em nome de Jesus com esta ideia. Esta ideia não vem de você, vem do maligno, para que você tire a sua vida e perca a sua salvação. Mas a poder no sangue de Jesus Cristo, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te tome neste momento, entre no teu ser agora. E se você já é um crente, já é um cristão, que você seja revestido de poder. E você que ainda não teve um encontro com Jesus, receba a presença de Deus na sua vida agora. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o teu ser. Que Deus venha se revelar a você agora, pelo poder da palavra que eu lhe preguei, pelo poder do próprio Espírito Santo dele, que tem poder para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Receba Jesus, receba revestimento de Jesus Cristo, receba o sangue de Jesus sobre a sua vida, receba a bênção do Senhor sobre ti. É o que eu oro, crendo, e já agradeço a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os projetos das suas mãos, que Deus lhe abençoe por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus te revista com o seu poder, que Deus te fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Fique em paz, descanse em Deus e não se aparte do Senhor em um só momento. E você que ainda não é cristão, abrace esta palavra de Cristo Jesus. Abra o teu coração e receba o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador da sua alma. Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre. Amém.